Vamos falar sobre o livro Antes do Golpe do Ferreira Goulart. Antes de darmos nossas opiniões, eu vou dar uma breve resumida aqui no que foi tudo isso. No começo da década de 60, o Brasil passava por uma grande agitação política. Após a renúncia de Jânio Quadros, assumiu o vice chamado João Goulart, que também era conhecido como Jango. Ele defendia medidas consideradas de esquerda para a então política do país e planejava reformas de base que visavam reduzir as desigualdades do país. Entre as reformas estavam a eleitoral, a bancária, a educacional e principalmente a agrária. Para melhorar a crise econômica e a estabilidade política, Jango propôs reformas constitucionais como controlar o dinheiro enviado ao exterior, dar canais de comunicação aos estudantes e permitir o voto de analfabetos. Essas reformas acelerarão a reação das elites, criando condições para o golpe de 64. Porém, o grande acontecimento para que o golpe acontecesse foi em março de 64, quando Jango determinou a reforma agrária e a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo. A elite não deixou passar e reagiu. A imprensa, o clero conservador e o empresariado organizaram em São Paulo a Marcha da Família com Deus para a Liberdade, que reuniu cerca de 500 mil pessoas. Eles renunciavam às tentativas de reforma da Constituição brasileira e à defesa dos princípios da política do Brasil. Quando foi em 31 de março daquele mesmo ano, de 64, os militares iniciaram a tomada do poder e a deposição de Jango. Quando foi em abril, João Goulart partiu de Brasília para Porto Alegre e Ranieri Mazzini assumiu a presidência. Após alguns dias, Jango se exilou do Uruguai. É isso. Agora eu vou dar minha opinião sobre o livro. Bom, ele é um livro bom, assim que ele foi e é utilizado ainda por alguns professores como material didático, para poder explicar um pouco mais sobre o golpe militar, ditadura e tudo mais. Porém, como não gosto muito de ler, eu com certeza prefiro um filme do que ler um livro. Se tem filme que explica a mesma coisa, eu vou preferir um filme. Para poder, porque tem filmes que falam sobre a ditadura militar, sobre o golpe e tudo mais. Tem filmes que falam, então eu vou preferir um filme, claro. Só que, para quem gosta de ler, eu super recomendo esse livro. Só que a minha opinião, eu prefiro um filme. É isso. O livro do Ferreira Goulart Antes do Golpe, na minha opinião, é muito bom, cara. E eu já sou um pouco diferente do meu amigo Thiago, já que ele falou que não gosta muito de ler e recomenda mais o filme. Eu recomendo mais o filme, que tem mais espaço e aborda muito mais, com mais detalhes, e o que aconteceu. E muito mais calma também, porque o filme, é filme de 2 horas, 2 horas, 1 hora, mais corrido. Então não tem muito informação do que o livro. O livro é excelente, cara. Escrita totalmente serena. Você entende muito bem o que ele fala. Você entende muito bem a narração do autor. É incrível. É um mestre Ferreira Goulart. Esse livro Antes do Golpe, ele foi muito interessante, cara. Falou muito bem sobre o regime militar, sobre a queda de Jânio Quadros, ou seja, o governo Jango, para a entrada do Marechal Castelo Branco. É só você ler o livro pra saber mesmo, porque eu fiquei muito entusiasmado com o livro. Bom, o livro aborda o tema da ditadura militar. Fala sobre os fatores históricos após 50 anos depois da ditadura que marcou a geração brasileira do século XX. O livro fala também do importante ano de 64. Na minha opinião, o autor aborda muito bem esses fatos históricos e descreve muito bem o que acontece após a ditadura. O livro é bom para o público que se interessa em saber mais sobre a história da ditadura e os fatos ocorridos no Brasil. Mas se você quer uma história impactante, esse livro é mais uma informação sobre fatos que aconteceram no Brasil.